Olá, meu querido, olá, minha querida irmã. Estamos aqui para a meditação do Evangelho. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o Evangelho dessa quarta-feira, Evangelho de São Lucas, capítulo 13, do versículo 22 ao versículo 30. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Sempre em caminho para Jerusalém, Jesus ia atravessando cidades e aldeias e nelas ensinava. Alguém lhes perguntou: Senhor, são poucos os homens que se salvam? Ele respondeu: procurai entrar pela porta estreita, porque digo-vos, muitos procurarão entrar e não o conseguirão. Quando o pai de família tiver fechado a porta e vós de fora começardes a bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, ele responderá: digo-vos que não sei de onde sois. Direis então: comemos e bebemos contigo e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, vos dirá: não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos vós, que sois malfeitores. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós serdes lançado para fora. Virão do Oriente e do Ocidente, do norte e do sul, se sentarão à mesa no reino de Deus. Há muitos que serão os primeiros, e há primeiros que serão os últimos. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos, no Evangelho assim, de uma mensagem bem forte, né? É um Evangelho que nos leva também a refletir, a pensar um pouco, né? E é isso que eu gostaria também de levar a você a refletir, né? Porque Jesus diz: procurai entrar pela porta estreita, porque digo-vos, muitos procurarão entrar e não conseguirão. Nós vemos anteriormente que Jesus ele havia, né? Porque ele iria passar pela sua paixão, seu sofrimento, mas tudo isso em Jerusalém. E ele passava pregando, né? Anunciando o Evangelho, ensinando as pessoas. E ele diz essa palavra, procurar entrar pela porta estreita. Queridos irmãos, e hoje é notório, né? Que muitos cristãos, muitos dos que se dizem cristãos, muitas vezes nós nos enganamos, porque rejeitamos tantas vezes aquilo que pode nos aproximar do reino, né? Aquilo que pode nos aproximar desse caminho que Deus aponta para nós. E como é doloroso, né, pensar que um dia, depois de tantos anos, né, de tanto esforço que nós achamos que fizemos, né, sermos rejeitados, a porta ser fechada para nós. Né? E de fato isso só poderá acontecer se nós não formos sinceros no nosso seguimento a Jesus. Se nós brincarmos de fato de sermos cristãos, se nós caminhamos, fazemos este nosso caminho, né, e fazemos um caminho de facilidades, né, achamos que a vida deve ser curtida mesmo, né,
e essa história muitas vezes de seguir a Jesus não dá certo. E muitas vezes dizemos até que Deus é misericordioso, e Ele o é de fato, mas nos enganamos quando pensamos que podemos deixar para amanhã a nossa conversão. Então é necessário nos convertermos hoje, né? É necessário passar por esse caminho hoje, neste caminho que é um caminho estreito. Isso significa para nós que é um caminho de exigências. Não adianta pensarmos que para o seguimento ao Senhor isso poderá ser feito de qualquer maneira, que de qualquer maneira nós conseguiremos. Não. É tão verdade que o Evangelho nos conta e nos fala, neste caso de hoje aqui, que alguns chegam para Jesus, para o Senhor, e dizem, Senhor, nós comemos e bebemos contigo e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, vos dirá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim. Então é preciso pedir ao Senhor a graça da retidão no seguimento a Ele. Não podemos brincar nesse segmento, não podemos um dia aceitarmos esta mensagem do Evangelho e no outro a nossa prática ser diferente. Então nós precisamos da graça da conversão. Aí precisamos buscá-la todo dia. Precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a todos os dias, de fato, nos convertermos. Todos os dias procurarmos o caminho do Senhor, porque o caminho do Senhor não é parecido com o caminho que o mundo nos oferece. E o caminho que de fato que o mundo nos oferece é um caminho largo, e o caminho do Senhor é um caminho exigente, de porta estreita. Então a gente precisa pedir ao Senhor que nos ajude com sinceridade de coração a nos convertermos, não demorarmos nessa conversão, apressarmos em nos converter, em cumprir de fato aquilo que prometemos ao Senhor, muitas vezes até na própria confissão. E que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, Deus nos fortaleça nesse caminho que nós fazemos. Com isso, eu também convido você a consagrar-se a Nossa Senhora, rezando a vossa proteção. Recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.